ar? Tá no ar. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Atenas Cast, o podcast da Atenas. Hoje, mais uma vez, eu estou aqui muito bem acompanhado, mas antes de falar do meu convidado, eu estou aqui para dizer um pouquinho para vocês, para que sigam a gente nas redes sociais. Mais de 80% das pessoas que veem os nossos vídeos aí diariamente não estão inscritos aqui no nosso canal. É muito importante essa interação, que vocês participem aqui curtindo, comentando, interagindo com a gente dentro do YouTube, para que a gente seja relevante e consiga chegar a muito mais técnicos e engenheiros, tá? Sem muitas delongas, vou apresentar meu convidado aqui. Por que eu chamei esse cara aqui hoje? Semana passada, retrasada, mais ou menos um mês aqui, eu estou recebendo diversos vídeos nesses grupos que a gente tem aqui, NR35, 33, acidente com PTA. PTA ou pente, meu amigo? É isso que eu vou te perguntar lá também. Então, resolvi trazer o cara. Esse é o cara. O cara tem 2 livros escritos sobre o assunto, não é qualquer pessoa. Eu estou aqui com meu amigo Jax. Jax, muito obrigado por ter vindo aqui, poder bater esse papo com a gente. E hoje eu vou te colocar na parede, meu amigo. Hoje você vai ter que explicar tudo que você entende dessa PTA aí, para poder repassar para os nossos amigos, nossos técnicos e engenheiros aí, para que eles tenham uma tranquilidade maior. Então, Jax, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. E eu queria saber um pouquinho aí de você, cara. Quem é o Jax? Como você começou? Como que você está nesse mercado de saúde e segurança do trabalho? Quem é você, cara? Olá, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Apenas agradeço muito vocês aí. Na realidade, eu comecei no fabricante, no ano 2000, quando nem existia a norma NR18 Anexo 4, que tem as PTAs hoje em dia, né? Eu sou de uma empresa que eu vim, uma empresa francesa, fabricante, chamada Rawlot, onde eu comecei essa trajetória, onde eu vendia equipamento. Mas no começo era difícil vender porque as pessoas não conheciam o equipamento no Brasil e era muito caro e não tinha norma, né? E aí no começo foi difícil. Aí a norma veio em 2006, a NR18 Anexo 4, PTA, Plataforma de Trabalho Aéreo. E daí para frente foi muito mais fácil vender. E eu resolvi montar minha empresa de consultoria e treinamento e capacitação de operadores. Legal. Hoje o seu foco, então, é a parte de treinamento e capacitação. Treinamento, capacitação e consultoria desses equipamentos, das PTAs, que são plataformas de trabalho aéreo. Maravilha. Cara, eu sei que você tem alguns artigos muito bons escritos, eu leio um pouco do seu trabalho aí já faz um tempo, a gente se conheceu no curso do nosso amigo Fábio lá, fazendo o curso de NR35 junto, podemos trocar algumas ideias lá, falar um pouco sobre equipamento, sobre operação, enfim, e eu sei que você tem livros aí escritos, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros também, cara. Bom, o primeiro livro foi esse, PTA, Plataforma de Trabalho Aéreo, que eu tenho a honra de te entregar aqui. Presente, aí sim. Esse presente. Convidado bom, hein? Vocês que vão ser os próximos convidados aí, por favor, traz um presentinho para mim também, para eu poder colocar aqui no nosso podcast, hein, cara? E é com muito carinho que eu dou para esse meu amigo, que é um batalhador do nosso segmento, que trabalha em altura, segurança. Esse daqui é o primeiro, Plataforma de Trabalho Aéreo. Esse é o primeiro. Estou lançando o segundo, que é Pente, vai se chamar Plataforma Elevatórias Móveis de Trabalho, está dentro da nova NR18 e vai atender uma ABNT. A NBR 16776. Legal. Vai ser válida a partir de 3 de janeiro de 2022. Então o nome PTA sai e entra vai ser o nome Pente. Plataformas, elevatórias, móveis de trabalho. E esse vai ser o segundo livro. Legal, legal. O segundo livro vai ser em cima dessa nova NR18, que vai atender uma Pente. Eu conversando com o pessoal, falei, eu vou trazer o Jax aqui para a gente bater um papo, para a gente conversar. Então eu pedi algumas dicas de perguntas que eu posso, que são as dúvidas mais corriqueiras aí que a gente tem. Primeiro, vamos começar com o básico, a utilização. Hoje a gente sabe que a utilização de PTA é uma realidade, né? A gente faz a utilização dela como? Né? Hoje você tem normalmente um cinto, um talabarte, um cinto, um trava-queda, e eu queria que você contasse essa vivência sua aí, essa expertise, como que você indica um equipamento de proteção contra a queda para esse tipo de atividade? As empresas nos procuram, principalmente de consultoria, sobre a utilização desses equipamentos. Claro. Né? E nós percebemos que muitos operadores reclamam de alguns talabartes do mercado que apertam muito eles, são pesados. São talabartes curtos e cintos curtos também. Tá. Né? E o próprio equipamento não adequado para ter algumas finalidades que a gente percebe.
Hoje eu vejo que os equipamentos que as pessoas utilizam nesse tipo de serviço são os mais simples possíveis, né? Até deixei algumas coisas aqui na mesa para a gente até conversar disso. Então aqui tem um cinto simples. O que eles mais utilizam? O cinto mais básico, com um ponto dorsal nas costas e o talabarte mais simples. Mas a gente sabe que plataforma às vezes tem 6 metros, tem plataforma pequenininha, o ponto de ancoragem às vezes é no pé, às vezes é em cima, né? Então assim, às vezes a realidade do trabalho ruim não está no equipamento, mas sim na escolha de um equipamento limitado para aquela atividade. Então, a gente consegue ter hoje diversos equipamentos, diversos cintos, talabartes, trava-quedas, que se aplicam a isso daí. Hoje, lá, você indica um cinto que eles pedem o quê lá? Um cinto paraquedista com talabarte, seria isso? Como está na norma da NR18 anexo 4, tem um item lá que diz que o operador tem que utilizar o cinto de segurança tipo paraquedista. Paraquedista, maravilha. É o que a norma pede, né? Então, é o que eles utilizam. E tem até uma dúvida que as pessoas me perguntam, e eu sempre respondo, agora como fabricante você pode até nos ajudar mais. Tipo paraquedista, todo mundo acha que é dorsal. Não, cinto paraquedista hoje todos são, né? A gente tinha no passado, antigamente, o cinto alpinista, né? Que era um cinto sem ajuste, ele só tinha ajuste de cintura, e você teria os modelos paraquedistas que ele teriam mais de um ajuste, né? Que aí ele teria o ajuste de cintura e pernas. Hoje, basicamente, todos os produtos têm que ter os 3 ajustes, perna, cintura e suspensório, para que o cinto se adeque ao corpo do colaborador ali, de modo geral. Então, a gente tem o cinto simples. Ô, Fê, faz um favor para mim, pega um boneco ali para mim, com um cinto mais completo, só para eu poder mostrar para o pessoal aqui, tá? E aí, dentro disso, a gente vai ter as variáveis dos acessórios, né? Dos elementos de ligação. Então, hoje a gente vai ter, para PTA, eu acredito que a gente consiga utilizar os talabartes, né? Qualquer modelo de talabarte, como o colaborador já sai do chão, né? Sempre saindo do chão, já ancorado. Sim. Então, aqui você tem um talabarte simples, que pode ser feita a utilização. Né? A gente pode ter o duplo, que é muito comum quem faz a atividade em PTA fazer outras atividades dentro da empresa. Então, a gente consegue também utilizar o duplo, que já é um custo aí para a pessoa já ter um produto único, híbrido para tudo. E a gente tem as soluções também dos trava-quedas compactos, né? Que hoje é a melhor solução, viu, Jacques? Hoje, de produto, para esse tipo de atividade, no meu entendimento, é o melhor produto. Se você quiser pegar esses 2 compactos, isso é um trava-queda, um talabarte trava-queda, ele pode ser utilizado nas 2 funções. Esse aí tem 1,1 m, então você consegue colocar ele no ponto, virado e ancorar ele nas costas. Então, você consegue fazer a mobilidade, a sua atividade, você consegue passar por todo o caminho da PTA aí sem interromper. O talabarte você já vai estar limitado. Ele tem a limitação do 1,35 m dele. Sim, mesmo porque, principalmente as PTAs tipo tesouro, tesourão que a gente fala, a plataforma em cima ela é muito grande, Felipe. Então, muitas vezes a plataforma tem 4 metros de um lado ao outro, e se a pessoa colocar aquele talabarte e colocar no meio, ele vai ficar limitado. Sim, sim. O talabarte nesse tipo de atividade ele limita. Por isso que eu falo que hoje a melhor solução para PTA é um investimento, cara. E assim, esse tipo de equipamento é um trava-queda retrátil. Ele é o único trava-queda, o único produto que não precisa ser descartado. Isso tem manutenção. Então, se você tiver um impacto, uma queda, você pode mandar esse equipamento e ser revalidado, tá? Entendi. Já o cinto e talabarte, uma vez que sofreu uma queda, você tem que descartar. Então, é um produto que tem um custo maior, realmente, mas é um produto que você vai ter uma longevidade maior também. E eu tô vendo aqui, Felipe, é bem suave, né? Não fica... Esse daí o cara vai conectar nos pontos, ele vai conseguir correr bem com suave. Tranquilidade. E ele vai andar sem tirar do ponto de ancoragem. Sem então tirar do ele está ponto de ancoragem. 100% seguro ali em cima. Exatamente, ele vai conectar. Muito bom. A gente voltou só nos assuntos aqui. Muito bom. Pedir para trazer um cinto, que você comentou do ponto dorsal. Isso. Então, todo cinto paraquedista padrão, ele vai ter o ponto tradicional do dorso. Isso qualquer modelo de cinto vai ter. Porém, hoje, nessa atividade, eu aconselho também você ter o ponto frontal. Ponto frontal e dorsal sempre para retenção de queda, tá? Então, esse ponto aqui, esses 2 laços unidos, ele forma também um ponto de retenção de queda. E aí eu posso fazer a utilização. Por que do ponto frontal? O ponto frontal para a utilização, principalmente de talabarte, te dá mobilidade. Então, você consegue ver o talabarte e você tem mobilidade caso você precisa se movimentar.
Porque atrás, geralmente, Felipe, quando a pessoa é maior, você percebe que ele fica preso nesse abaixo, fica travando. Exatamente. Então, o ponto frontal ajuda muito. Nessa atividade em si, como o cara está dentro de um cesto, a movimentação dele é pequena, não vou te dizer assim, vai fazer tanta diferença, sim, mas ajuda. Mas assim, se você pegar outras atividades de movimentação mesmo, o ponto frontal é excelente. Um colaborador, em média, com um ponto dorsal, demora 2,5 minutos a 3 minutos a mais para fazer uma movimentação do que quem está utilizando o ponto frontal. Que bom. E o frontal é tão seguro quanto o dorsal? Tão seguro quanto o dorsal. Por quê? Mesmo esse sendo por laços, os laços aqui unidos, eles têm que aguentar os 2.300 quilos de força de impacto para ser certificado. Aqui, como a gente trabalha com fita para 3,5 toneladas, você tem ainda um gap aí bem grande de questão de carga de ruptura. E temos que levar para o mercado mesmo esse trava-queda retrátil, que o mercado não conhece, muitas empresas não conhecem, não sabem. Faço questão, vou deixar um desse daí com você. Legal. Você pode levar um para você poder fazer a apresentação. A gente sabe que isso é um investimento para as empresas, não tem jeito. Mas a partir do momento que o cara utilizar isso daqui, ele vê o quão mais seguro ele vai estar e o quanto ele vai ganhar de mobilidade, o trabalho dele vai ser mais fácil, mais rápido, ele vai ver que o custo vai ser mínimo diante disso. Então, Felipe, um dos operadores, eu lido muito com o pessoal que faz o trabalho em si em altura com a PTA, né? Sim. Muitos deles reclamam para mim que aperta o cinto, machuca, quando aperta muito aqui na virilha. O que acontece? Foi o que eu te falei. Esses equipamentos mais simples, eles realmente têm o fechamento de virilha, né? Esses equipamentos são aqueles equipamentos mais antigos, no padrão construção civil e tudo mais. Hoje a Atenas tem uma linha de cinto. Pega de novo o boneco aí para mim, Dani, por favor. Essa linha nova de cinto, você tem... Você tem como fazer o ajuste dele nas coxas. Muito bom. A parte da perna não fica mais na virilha. Porque aqui na virilha, quando você sofre impacto, homens e mulheres sofrem muito com o impacto, pode causar esmagamento e tudo mais, então é bem ruim. E você também tem a sua veia aqui, que se pressionada por muito tempo, você pode vir a óbito também. Então, esse formato de cinto permite com que você sofra a força do impacto, mas o cinto te jogue mediante a argola, tanto do dorso como frontal, ou para baixo ou para cima. Então, a força nunca vai ficar nas pernas, sempre nos pontos. Interessante. E é um cinto simples. Um cinto simples. Hoje, esse cinto aqui é um dos modelos Atos, é um dos cintos mais vendidos hoje por nós. Hoje a gente tem aí atendimento isso dentro de indústria, construção civil, é um cinto com um custo muito bom. Sim, um cinto muito mais robusto do que esses mais simples, né? Você também vai ter um custo-benefício muito bom, tá? Com certeza vou começar até a indicar, então, esse cinto que eu não conhecia. Parabéns aí. Vou te mandar também um desses. Muito esse daqui ele vai ter os dois pontos, né? De retenção de queda, né? O frontal e o dorsal. Ele vai ter um porta-ferramenta aqui para caso queira guardar alguma ferramenta, o próprio talabarte, tá? 100% ajustável, teste para 140 quilos. Então, é um produto bem completo com um custo-benefício excelente. Muito bom. E os cintos da Atenas todos são até 100 quilos, Felipe? Eu tenho algum especial? Sempre me perguntam isso. Hoje a gente tem algumas linhas que a gente trabalha até 140 quilos, com testes até 140 quilos, tá? Porque o padrão do brasileiro, ele muda todo ano, né? Hoje a gente pegar desde o norte do país até o sul, a gente tem uma miscigenação aqui muito grande, né? Se você pegar no sul, você já pega os alemães, os caras mais fortes, maiores. Se for lá no norte e nordeste, os pessoal são mais baixinho, pequenininho. Então, a gente tem que meio que se adaptar a tudo. Então, hoje, essa linha Elite, que a gente chama de cinto, a gente tem todas elas para padrão de 140 quilos. Não só no cinto, talabarte também, trava-queda também, tudo testado para 140 quilos, para você ter o SPIQ completo. Muito bom. Né? Então, é isso daí. Cara, eu queria começar com algumas perguntas, como eu te falei, eu pedi aí algumas indicações de perguntas, porque é um assunto que está no dia a dia de muita gente, mas às vezes é meio nichado. E como a gente está com um especialista hoje, eu queria fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, posso ou não posso sair do cesto aéreo? Dia desses recebi um vídeo lá... O cara apoiou o cesto na estrutura e foi sair para poder... E eu fiquei na dúvida. Falei, mas calma aí, o cara está trabalhando... Ele tá contratando uma PTA para ele ter acesso àquela estrutura. Não faz sentido ele transpassar para a estrutura, mas eu queria ouvir sua opinião. Pode ou não pode? Não pode. Não pode. Normativa?
Normativa, o próprio manual de operação do fabricante tem um desenho. Ele desenhou que não pode, que a pessoa pode cair, e ele também escreveu bem explícito que a pessoa não deve sair quando ela estiver elevada. Ele só deve entrar e sair quando a plataforma estiver retraída a nível de solo. Certo. Mesmo porque ele vai entrar com os EPIs deles, o talabarte, a nível de solo, vai se conectar na PTA, que tem um ponto de ancoragem específico para isso. Ele ancorar, ele não pode ancorar na grade. Tem um ponto específico para ele ancorar o talabarte. Uma das coisas que eu ia te perguntar também, eu vejo alguns erros. O que eu tenho de conhecimento de PTA, o que eu vejo muito em vídeo, alguma coisa, quando eu estou, às vezes, em alguma obra, alguma coisa, eu vejo. Eu não tenho não sou muito aprofundado nesse assunto. Mas, às vezes, eu vejo alguns erros. Por exemplo, colocando o talabarte no cano da PTA ou naquela própria grade. Aquilo não é feito para aquilo. Não é feito para aquilo. Ele tem um ponto específico, já certificado. Projetado e certificado que aguenta a força, caso o cara seja projetado para fora, para segurar esse colaborador, esse operador, com segurança. Tem que ser naquele ponto. Pessoal, uma dica aí para vocês, às vezes as pessoas não sabem disso, então existe um ponto feito para retenção de queda, um ponto de ancoragem. Dentro do SPIQ a gente tem o quê? Os 3 elementos que a gente precisa. A gente precisa de um ponto, um cinto e um elemento de ligação. Então a gente tem o ponto, então precisa estar conectado no ponto corretamente. Ah, mas aí o fator de queda fica fator de queda 2, então se aprofunde e traga um equipamento que vai te permitir trabalhar no fator de queda 2. Tá? Não adianta nada você ter um ponto de ancoragem lá e não fazer a utilização dele. Colocar a gente às vezes tem a falsa impressão, aquilo ali é ferro, é aço, eu vou colocar, mas aquilo não está projetado para aquilo. Então, numa força de impacto, você pode ter, né, pode sofrer aí um acidente maior, né, bem mais grave. Sim. E no próprio manual de operação do equipamento está escrito isso também, o ponto de ancoragem específico. Legal. Então, não tem como colocar errado. Quem coloca é porque não leu o manual ou o treinamento não foi adequado. Tá. Você falou da normativa, isso daí é uma norma. Qual é a normativa que eu sigo para PENT, né? Não é mais PTA, PENT. Qual PTA, que é o seguinte, a PTA, Plataforma de Trabalho Aéreo, está na NR18, anexo 4, certo. Hoje, até dia 3 de janeiro de 2022. Que a nova NR18 ela foi prorrogada. Era para ser em fevereiro, era para agosto, agora foi prorrogada para 3 de janeiro de 2022. Tá. Então, Felipe, a partir de 3 de janeiro de 2022, vai se chamar PENT. Plataformas Elevatórias Móveis de Trabalho. Qual normativa? Tem que atender uma ABNT NBR 16776. Legal. E, obviamente, atender a nova NR18. Legal. Então, para vocês aí que também fazem muito trabalho de PTA, já vai lá, já compra a sua normativa para você já ir se atualizando, sim, porque vai mudar. Então, janeirão aí de 2022 já tem a normativa nova para esse tipo de atividade. Sim, dentro da CNR18, no item 18.12.42, Felipe, fala que todos os trabalhadores na PENT devem utilizar SPIQ conectado em ponto de ancoragem definido pelo fabricante. Certo. Que é esse ponto que nós estamos falando. Maravilha. Tá? Então tem que ter o ponto de ancoragem correto. Já que você falou da consultoria, do treinamento, e aí eu quero puxar um pouquinho essa sardinha para esse seu lado aí, você me contar um pouco mais sobre isso, até as empresas, se você quiser abrir as empresas que você faz esse tipo de trabalho. Por quê? A gente sabe que dentro da NR35, uma das coisas que a gente mais sofre é a capacitação. Até porque por isso que eu trouxe o Fábio aqui no nosso primeiro, a gente conversou bastante sobre isso. Hoje a gente, no Brasil, a gente evoluiu muito em relação a equipamentos. Os fabricantes, em nível Brasil, hoje eles são muito bons, brigam frente a frente em questão de equipamento com muita coisa fora aí, gringa, de americanos, europeus, né? Porém, a gente sabe que a capacitação é muito ruim. Para o seu mercado, para as PTAs, as PENTs, como que está essa questão de capacitação e como é a sua capacitação em relação a isso? E eu queria também saber um pouquinho de carga horária, como que funciona. A carga horária que nós utilizamos hoje é de 8 horas, 4 horas a parte teórica e 4 horas a parte prática no equipamento. Isso é normativa também? Tem que ter uma carga horária definida ou não? Sim, está pelo engenheiro de segurança do trabalho. Tá. E no nosso treinamento, nossa empresa, nós temos um engenheiro também responsável, o engenheiro Gustavo Cassolato, que assina junto com a gente todo esse treinamento, todo esse
esse material didático que nós temos. Então, é muita responsabilidade nossa também. Tá? E só para você ter ideia, agora, na nova NR18, que vai atender a BNT 16776, a carga horária está definida em 4 horas a cada 2 anos. Mas é óbvio, uma plataforma pequena, tesourinha, 4 horas, eu até consigo fazer um treinamento adequado. Mas a nossa empresa, para a nossa expertise, a gente vai fazer em 8 horas, que é o mínimo é 4 horas. Entendi. As máquinas maiores, com certeza, demandam mais tempo. Tá. Nós temos máquinas aqui de 42 metros. Você não vai ter como definir uma carga horária mediante a... Porque você tem o problema do equipamento, Do equipamento também, e tem a parte teórica, tem muitos detalhes também, de inclinômetro, ponto de ancoragem que nós estamos falando, como trabalhar em altura com segurança, força lateral, né? Porque nós estamos mexendo com o equilíbrio da máquina. Sim. Tá? Você falou agora dessa questão de equilíbrio e tudo. Quais são os acidentes que você vê aí que são mais comuns? A gente recebe bastante coisa da PTA virar, né? Tombamento. Efeito catapulta. O que você vê assim? E no Brasil, você acredita que a gente já evoluiu? Existem bons cursos para isso e pessoas capacitadas para estar operando uma PTA? Sim, como você vê isso daí também? Existem, mas nós temos muito que melhorar, né? As empresas no Brasil, infelizmente, não investem muito em treinamentos adequados. Verificar se a empresa tem essa capacitação de passar todo esse conhecimento ou não. Muitas empresas, muitas vezes, você percebe que querem papel, querem certificado, eles não querem saber quem é você, o curso que você já fez, onde você fez, o que você passa, o conteúdo programático, a didática que você usa. Né? Ao passo que tem outras empresas que nos questionam tudo isso, a gente tem que mostrar isso. Isso é o mais interessante. Isso me chama muita atenção. E os acidentes mais comuns, quais que você vê aí e o que a gente pode fazer para evitá-los? Os acidentes mais comuns são tombamento, a máquina tombar, ela virar, né, por causa do solo. Tá? Por quê? Porque a pessoa mal treinada e qualificada, ela anda em altura. Porque a máquina, Felipe, quando ela se eleva, ela anda ali em cima. Então isso é um grande perigo. E dependendo da altura também, nós temos efeito catapulta, principalmente nas articuladas. Porque o certo, então, é eu andar com a plataforma até o ponto que eu vou trabalhar, abaixada e fazer a depois elevação. Subir, exatamente. Esse é o que nós passamos até nos treinamentos, até por segurança. Tá? Mas aí o pessoal faz com ela levantada. Mas com ela levantada, a plataforma articulada ao telescópio que tem um efeito catapulta, e isso pode gerar um problema, o cara pode ser projetado para fora. Sim. Ou mesmo a pessoa ela tem uma plataforma não adequada para aquele serviço. A altura dela não alcança aquele serviço que ele tem que fazer. Faltou meio metro. O que ele faz? Ele sobe na grade. Você falou do efeito catapulta, vou até voltar depois no equipamento. Não estou puxando sardinha para equipamento não, tá, gente? Mas é que é importante a gente falar. O efeito catapulta, quando você está utilizando o Talabart, o efeito catapulta quando a plataforma começa a mexer, né? Você é projetado para fora. Né? Quando você está utilizando o Talabart, pela extensão do Talabart, automaticamente você vai sim ser jogado para fora, tá? E aí, como mediante a sua força, né, o seu peso corporal, você vai ter a abertura do seu ABS aí, mediante a altura que você está, o fator que você está ligado. Já o Talabart compacto, o trava-queda aqui, você vai ter um travamento instantâneo. Então, por isso que eu falo para você que hoje a melhor solução para PTA seria, para pente, seria o trava-queda retrátil, o Talabart retrátil. Por quê? Automaticamente eu vou estar aqui, tanto na angulação para baixo ou para cima, eu vou ter o travamento instantâneo dele. Então não vou conseguir projetar para você. Deixa eu pegar um lado aqui. Ele vai te travar. Então, eu travei. Segurei. Então se eu estiver trabalhando assim, sem querer eu vou ser projetado para fora. Você vê que ele vai... ele segura. Ele vai ter uma limitação. Eu vou voltar para dentro da plataforma, não vou conseguir ser projetado. Ele vai te travar, né? Ele vai me reter mesmo. Ele vai te reter mesmo. E aqui você tem um ABS também. Caso você tenha uma força de impacto muito grande, você vai ter um rompimento pequeno do ABS. Mas você tem um travamento instantâneo. É diferente do Talabart. Por exemplo, eu estou em fator de queda 2 com o Talabart. No efeito catapulta, ele vai me jogar para fora e eu vou percorrer o tamanho do Talabart até ele me travar. Aqui ele trava instantaneamente. Então, aqui a utilização, como eu falei, é um equipamento mais caro, mas o custo-benefício que ele vai te trazer, a segurança que ele vai te trazer, a mobilidade que ele vai te trazer, vale o preço.
vale o preço. Então é isso que nós temos que fazer Tá. aqui. Nós temos que divulgar o que nós temos no mercado. Isso aí. A gente sabe que assim é um custo para as empresas, o trabalho de PTA em algumas atividades não são corriqueiras, são esporádicas, mas quando as empresas entenderem que essa solução aqui é a melhor, vai valer muito a pena. Porque hoje o Talabart, ele vai realmente reter sua queda, ele vai te salvar, mas assim, você vai ter um impacto muito maior, né? Você tá trabalhando em fator queda 2, que é o fator crítico, então você também tem que mensurar tudo isso na sua análise de risco. Então você está correndo um risco maior trabalhando com um equipamento inferior. Então, para esse tipo de atividade, eu aconselho sempre o trava-queda aqui, muito o bom. retrátil. Continuando, realmente, quando não dá a altura desejada, que aquela plataforma foi comprada ou alugada errado, o que eles fazem, Felipe? Eles sobem na grade. Ele põe os pés na grade, que é totalmente errado, então ele fica vulnerável para se projetar para fora muito mais fácil. Mais ainda. Então, quer dizer, com esse ou com esse ele vai se projetar para fora. Esse é um perigo, né? Sim. Esse é o que acontece. É um treinamento ruim que eles fizeram. Sim. Então, isso acontece. Acontece também muito esmagamento de membros. Ele fica com a mão para fora da grade, vai próximo a algum local e raspa a mão, o braço, ou mesmo machuca a cabeça. Entendi. Ele vai subir e não olha para cima, se tem alguma vira, alguma coisa, sem querer, ele bate a cabeça. Isso é um perigo também. Acidentes bem complexos aí. Bem complexo. E muitas vezes, Felipe, o que eu percebo nas obras? O cuidado dos EPIs. Muitas vezes o trabalhador de PTA ele não cuida direito dos EPIs, e no nosso curso a gente fala muito disso. O cuidado com o EPI, ele é uma realidade para a empresa. A gente bate muito nessa tecla aqui. É uma coisa na qual a gente até faz, antes de você chegar aqui, a gente até estava fazendo a gravação de um vídeo nosso, que é o nosso QR Code. Todo equipamento nosso aqui ele tem um QR Code específico do produto. Nesse QR Code te joga para um vídeo e você aprende a vestir o equipamento, fala dos pontos de ancoragem, mas também foco bastante na higienização do produto, no guardo do produto. Por quê? Para quem nunca teve um cinto, acredito que o pessoal que nos acompanha aqui, todo mundo já teve a vivência de ter um cinto, um Talabart. Mas hoje um colaborador aí, basicamente, ele tem quase R$1.000 ali de equipamento no corpo, né? Então isso é um custo para a empresa. Pegar uma empresa hoje com 2.000, 3.000 funcionários é um custo altíssimo. Sim. O equipamento de altura é um dos custos mais altos que a empresa tem. Então o que acontece? O cara no final do dia pega o equipamento, amontoa tudo ele, joga no armário ou joga no chão. Isso aqui é ferro, é poliéster. Se você não cuidar, se você não guardar direitinho, se não higienizar o contato que ele tem com ferro, contato, umidade, sol, chuva, tudo isso vai degradar o produto, entendeu? Então, assim, tem técnicas simples de guardo, de higienização, de limpeza, que são fáceis de fazer. Se o colaborador se comprometer a fazer isso no dia a dia, a gente tem cases aí que um produto que durava 6 meses passou a durar 1 ano e meio. Olha o custo que essa empresa diminuiu. Então, só pelo cuidado do EPI. E, obviamente, quando você tem o cuidado com o seu EPI, você também está cuidando da sua segurança. Porque muitas vezes o cara está subindo com um EPI que está com a costura solta, que está com a peça metálica oxidada, e na hora que ele mais precisar, esse EPI vai romper. Por quê? Porque ele já está fora da validade, vamos dizer assim, dele, né? Então, essa importância, essa conscientização, aqui no Brasil é muito difícil. Hoje, assim, nas empresas como indústrias, agronegócio, eu consigo ter uma aceitação desse tipo de higienização muito bacana. Mas na telecom, na própria construção civil, ainda é um pouco difícil, tá? Mas quando as empresas entenderem, porque aí, o que vai acontecer, Jacques? O cara não vai precisar mais comprar o cintinho de R$50. Ele vai poder investir num produto melhor, mais confortável, melhor para o colaborador. Tá. Por quê? Porque ele está economizando, porque o cara cuida do equipamento. Então, até aconteceu algumas coisas interessantes. Primeiro que, quando a gente dá o treinamento, a gente fala que o EPI é como se fosse parte do corpo dele. É isso aí. Felipe, a gente pede para a pessoa, quando sair, sai com o seu corpo, É sai com o seu EPI, guarda bonitinho, não deixa pendurado no sol e na chuva, na PTA. Ele não tem que ficar na PTA, ele tem que ficar com você. Exatamente. Então é isso que a gente passa. E está acontecendo uma coisa no mercado interessante, Felipe. Muitas mulheres fazendo trabalho em altura. Sim. Isso me chamou muita atenção. Tem crescido muito o número. Teve um crescimento muito grande de técnicas e engenheiras de segurança.
E agora está tendo também um aumento muito grande de Operadoras. operadores. Então eu estou treinando muitas operadoras de PTA. Quando você pega um cinto de a parte de coxa, é muito mais confortável para a mulher também. O ajuste dele é melhor. E elas me falaram, inclusive ontem, nós fizemos esse teste, elas me falaram, Sr. Jacques, é muito mais fácil de colocar também. Sim. Porque ela já coloca do tamanho dela, do jeito dela, ela só chega e coloca. É isso aí. Porque muitas vezes a gente tem nas obras, se a gente tem notado, muita dificuldade dos operadores de PTA colocar o cinto, ajustar o cinto. Sim. Muitas vezes nem sabem, não conhecem. Esses cintos mais simples, como eu comentei com você, ele tem limitações. Ele tem mesmo grandes limitações. Tanto que não é um cinto, como eu falei para você, aprovado para 140 quilos. É um cinto básico. Né? Eu faço algumas atividades aqui de carpintaria, de alguma coisa. O cara usa o cinto mais basicão, para ele atende. Agora, dentro de uma indústria, dentro de uma construção civil, é legal ter um investimento de um produto melhor. Por quê? O cara usa aquilo diariamente. Né? O cara tem que estar com o cinto, tem que estar com o talabarte. A ergonomia do produto é uma coisa na qual a gente preza muito. Você falou lá, não, o cinto é pesado. EPI confortável é muito difícil. Você sabe disso. Botina, capacete, todos os fabricantes aí brigam o máximo para trazer um produto de qualidade e tudo mais, mas é difícil um EPI ser confortável. Nossa, eu amo usar EPI. Não gosto, não tem jeito. Mas assim, a gente preza muito em relação a isso, principalmente a parte dos cintos e dos talabartes, para tentar deixar o mais ergonômico possível, para não ter tanto peso sobre o colaborador. Hoje um cinto a gente consegue diminuir 300, 400, 500 gramas, dependendo do cinto, para poder ter um produto mais leve mesmo, tá? Muito bom, parabéns, faz muita diferença no final. Faz diferença, porque você pensa, o cara que usa por 12 horas um equipamento, cara, como que ele não vai chegar cansado no dia seguinte? E assim, ele não tem só o cinto, né? Ele tem a roupa, ele tem o capacete, ele tem, então, os outros itens aí que ele também tem que seguir, tá? Então vamos passar para o nosso mercado, Felipe, o nosso mercado tradicional, que é esse cinto, esse talabarte, né? Esse cinto que é colocado nas coxas, muito interessante. E esse trava-quedas, que eu percebi também, que ele é muito mais leve, ele não fica segurando tanto a pessoa, ele é tranquilo, olha. Muito interessante isso aqui. Muito bom para a atividade de vocês, sim. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. A gente falou do treinamento, tudo certinho. Uma das questões que me perguntaram assim, se os treinamentos tem que ter alguém mais específico, referente à análise de risco diante da PTA, porque hoje, análise de risco, a gente sabe que os engenheiros e os técnicos que fazem, mas muitas das vezes esse engenheiro, esse técnico, ele não tem a vivência que uma pessoa... Ele vai locar uma PTA, ele não faz aquela atividade corriqueiramente. Então, tem algum treinamento específico para quem vai fazer esse tipo de atividade? Geralmente no nosso treinamento a gente passa todos esses conceitos de segurança, todos esses parâmetros de trabalho seguro em altura, inclusive a utilização dos EPIs, né? Tá. E, obviamente, as empresas todas têm permissão de trabalho, tem uma análise preliminar de risco, então é documentado, é passado para ser o trabalho mais seguro. E aí, esse cara, quando ele termina esse treinamento, ele está capacitado para poder fazer essa análise de risco. Isso, você ali capacita tanto os colaboradores, os operadores, quanto engenheiros e técnicos também. Tanto é que o nosso curso, isso é uma coisa bom você saber, todos os nossos treinamentos de formação de operadores de PTA, de plataforma de trabalho aéreo, o que a gente faz? A gente coloca sem cobrar nada, coloca no curso, para fazer o curso completo, tanto parte teórica como prática, o engenheiro de segurança de trabalho da empresa ou um técnico de segurança de trabalho. A gente faz questão que eles assistam e façam o nosso curso para saber toda a parte teórica e toda a parte prática também, para saber o que o operador sente ali em cima, qual que é a dificuldade dele, por que ele está reclamando do cinto, porque esse engenheiro de segurança de trabalho, técnico de segurança de trabalho, vai ver a dificuldade de ter um cinto com um talabarte mais curto, dele não poder se mexer lá em cima, ele vai colocar agora um trava-quedas, ele vai ver que a mobilidade é maior, ele vai estar 100% seguro. Então é o seguinte, plataforma, nível de solo, ele entrou, atracou, subiu, tem que estar sempre colocado o cinto. Ele não deve tirar o cinto. Aqueles cestos aéreos, eles também entram na mesma normativa da PTA? Isso, não, ou não? A cesta aérea, Felipe, entra dentro da MR12, anexo 12. Tá.
Tá? E o treinamento dentro da NR12 anexo 2. Você também faz nós fazemos esse... também. Inclusive, usam os EPIs. Usam também. Os mesmos EPIs. Mas o EPI adequado seria mais aquele talabarte ali. Hoje, na realidade... Ele é pequenininho o cesto, né? Hoje, na realidade, para a questão de cesto aéreo, normalmente é empresas de energia, né? Energia, e agora tem os cestos aéreos não isolados. Tá. Que as indústrias estão começando a ter esse foco ali. Legal. Tá? Então, e vai utilizar os mesmos EPIs. Quando você não tem problema de eletricidade, parte de arco elétrico, nem nada, você pode fazer a utilização desses equipamentos mais comuns. Mas aí para a parte elétrica, aí a gente aconselha a fazer a utilização do dielétrico, né? Dielétrico, é um outro tipo que é aquele... o equipamento com... Aí ele muda toda... o formato dele é bem parecido, mas aí ele muda as características, né? Você tem uma fita diferente, ou você pode trabalhar com pararamida ou com uma fita resistente à chama, que ela tem um tratamento. E as partes metálicas, elas têm que ser todas revestidas com plástico, que é o dielétrico, né? Que é um metal mesmo revestido 100% em plástico. Aí entra, na realidade, é um engenheiro elétrico que dá essa aula, entra dentro da NR10, né? A minha parte é só operacional do equipamento, mas claro que com os devidos EPIs corretos. Legal. Tá? Então eu trabalho em paralelo com o engenheiro elétrico. Bacana. Pessoal, eu vou deixar os contatos do Jax todos aqui embaixo no link na descrição. Vou deixar o link do site dele para o vídeo, tá? Agradecer o Jax pela participação aqui com a gente. Eu acredito que muitas das dúvidas que a gente tinha sobre o PTA deu para a gente tirar. Falamos bastante de equipamento também. Se vocês tiverem alguma dúvida referente aos equipamentos que a gente citou aqui, ficha técnica, quiserem saber alguma coisa, deixem um comentário aí de vocês também com um contato de vocês, e-mail, telefone, que seja. A gente entra em contato também, pode estar passando essas informações para vocês. Meu amigo, muito obrigado. Quero ver você aqui de volta para o lançamento do segundo livro, para a gente poder já estar dentro da nova normativa também, que eu acredito que vai mudar algumas coisas e você poder retornar aqui. E com certeza a gente vai ter um bate-papo bem bacana novamente. Te agradeço aí e o que você precisar da gente, a gente está sempre à disposição, você sabe. Obrigado, Pedro. Eu agradeço você, a toda a sua equipe, a Atenas aí, pela essa acolhida aí. E vamos divulgar no mercado os melhores equipamentos e procedimentos de segurança em trabalho. Com certeza. É isso que nós estamos fazendo. Com certeza. É isso que nós temos que fazer. Trabalho seguro. Conte com a gente aí. Então, se você gostou, não se esquece, se inscreve aí no nosso canal, dá o seu like, curte aí e pode ter certeza que vai ter muito Atenascast para vocês. E comenta aí quem que você quer ver, quem que você quer que eu traga aqui para bater um papo comigo, qual assunto que você quer ver aqui no nosso canal. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. Um ótimo dia a todos. Obrigado. Abraço. Tudo de bom.